Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é a Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady no Ar, o podcast que late e mia. No episódio de hoje do Histórias do Meu Pet, eu conversei com Evandro Bispo, podcaster do podcast Me Divirto com o Clubismo. O Evandro é pai de 3 gatinhos muito fofos, o Trig Cats. Inclusive, esse é o perfil dos gatinhos lá no Instagram, quero todo mundo seguindo os gatinhos lá. O Evandro me contou a história da Cristal, do Noah e da Candy, num papo muito leve e muito divertido. Antes de falar das redes sociais aqui do Pet Lady no Ar e dos planos de apoio do programa, eu quero compartilhar com vocês que eu estive lá no podcast 80 Watts do Xi, falando sobre as mudanças do mercado pet desde os anos 80. Foi um podcast muito legal, muito informativo e bem bacana para a gente comparar as diferenças de como que era ter um pet nos anos 80 e como que é agora. Vou deixar o link do episódio aqui na descrição para vocês conferirem também. Vou aproveitar também para agradecer a todos os pet lovers que apoiam o meu projeto do Pet Lady no Ar, seja com apoio financeiro ou compartilhando os programas com seus contatos. Se você gosta do programa, compartilha com todo mundo que você conhece, que gosta de pet, que tem pet. Me segue lá no Instagram e vamos manter o projeto do Pet Lady no Ar cada vez mais forte. Por fim, um recado muito importante para os tempos em que vivemos agora. Já que há alguns dias e por mais um longo tempo indeterminado aí, a gente vai passar grande parte do nosso tempo em casa, pelo menos a grande maioria de nós, né, saindo apenas quando estritamente necessário, eu quero falar algumas coisinhas para vocês. A primeira, que é provavelmente a mais importante, que é o seguinte: se você puder, não saia de casa, a não ser que seja inevitável. Eu sei que alguns trabalhos não permitem que você trabalhe de casa, ou você trabalha em serviços essenciais ou profissionais de saúde, mas se você puder, não saia de casa, não vá para o shopping, para o cinema, tenta se manter o mais protegido possível para proteger você e a todos nós também. Esse é um momento em que a gente precisa se unir como sociedade. Segunda coisa, lave suas mãos muito bem lavadas e pare de colocar a mão na boca e nos olhos. Esse é um bom momento para você parar de roer unha, para você parar de coçar o olho. Então vamos ficar bem atento a isso. E por fim, agora por fim mesmo, eu quero convidar todos os meus pet ouvintes para me seguirem lá no Instagram, que é o ThePetLadyBH, porque eu tenho postado constantemente dicas e ideias para estimular os pets que não podem sair de casa, para fazer atividades, para manter os bichinhos entretidos. E no meio desse momento tão difícil, eu acho que uma coisa boa que a gente pode fazer é aproveitar para curtir mais os nossos bichinhos, nos conectarmos mais com eles e aproveitar para passar mais tempo junto com eles. Tá bem? Então lá no Instagram eu tô sempre dando dicas, sempre fazendo vídeos, stories sobre opções de entretenimento para os bichinhos nesse momento em que a gente tá ficando cada vez mais dentro de casa. Evandro, seja muito bem-vindo aqui ao Pet Lady no Ar. Conta pro pessoal quem é você na internet, o que você faz e já emenda aí também, fala quem que são os seus pets atuais, quem que mora aí com você. Olá, Pet Lovers, sou o Evandro Bispo, faço parte do Me Divirto com o Clubismo, sou mais um podcaster aí nesse Brasil maravilhoso. Nosso podcast é de futebol, mas eu sou um viciado em animais, sempre tive crianças, especialmente gatos, em casa. E hoje eu vou contar a história dos meus humaninhos, da Candy, do Noah e da Cristal. Gente, que nomes lindos! Candy, Noah e Cristal. Que gracinha! E como que eles são? Eu sei que você tem um que é laranjinha, que deve ser o Noah, acertei? Isso, esse mesmo. A Candy e a Cristal são as cialatas? São as cialatas. A Candy é a mais velha da casa. Ah, entendi.
A Candy é a primogênita, a gente já estava casado, tinha uns 3 para 4 anos, e eu sentia muita falta. Eu sempre tive gato quando eu era solteiro, morava com os meus pais, e eu sem gatinho em casa, resolvi fazer a loucura de adotar a primeira, que foi a Candy. E aí, na época, a gente começou a querer procurar, apareceram uns gatinhos aqui da região, aqui na vila, uns pai aí desnaturado, e a gente conheceu a ONG, uma ONG aqui de Mauá. Eu sou de São Paulo, moro em Ribeirão Pires, essa ONG fica em Mauá, o nome dela é Grupo DEPA. E aí, uma das resgateiras tinha conseguido encontrar uma ninhada no telhado da casa dela, né? Aí ela cuidou dessa ninhada e da ninhada veio a Candy. Foi uma das mais novinhas. E a Candy, ela tá com quantos anos agora, Evandro? A Candy é a única que a gente sabe a idade dela. Ela nasceu no Dia da Mulher, no ano de 2017. Gente, que legal! Como ela foi resgatada, assim, filhotinha e tudo, dá pra saber, né? Mais ou menos o nascimento certinho. Os outros a gente só estima a data deles. Sim, na verdade a Candy, quem foi resgatada foi a mãe dela, né? A mãe dela tava pra dar luz, se escondeu debaixo do telhado. E aí a dona descobriu. A mãe dela tava prenhe mesmo. Tava. Os filhotinhos não tinham nascido ainda. E você sabe dizer se a ninhada toda foi adotada? Foi a mãe tudo. Foi sim. A mãe foi a última, foi ela e o irmãozinho da Candy. A Candy foi a antepenúltima da ninhada. E assim, você me falou que você sempre teve gato na sua vida. Isso assim, desde de menino você sempre teve gato? Seus pais gostavam também? Desde menino eu queria ter gato, né? Meus pais nunca foram muito fãs, não. Gente, mas da onde que veio isso, Evandro? Tipo assim, você tem alguém nas suas relações que tinha gato, que você já se inspirava? Ou foi uma coisa sua mesmo? Acho que foi muito orgânico, foi muito meu. Eu lembro, assim, de começar essa história, meus pais os dois moravam em interior, moravam em fazenda, quando eles eram moleque, quando vieram pra São Paulo não tinham nenhum animal. E aí quando eu nasci, continuaram não tendo animal, mas eu era viciado nos animais dos outros. Eu pegava gato no colo com 2 anos de idade. Legal. E eu não era dos que batia nos gatos, eu era dos bonzinhos. Você tinha um interesse genuíno, assim, em fazer amizade com os bichinhos e tudo. Sim, eu adoro. Até hoje eu tenho interesse. Eu gosto de brincar com os gatos alheios. E como que o primeiro gato entrou na sua vida? O primeiro gato que eu tinha um gato com 2 anos de idade, um gato preto. Minha mãe fala que ele sumiu, mas eu acho que foi ela que deu perdido nele. Eita, sério? A primeira gata que eu lembro foi uma gata que eu resgatei, acho que tava na pré-escola no Carlos Rom. Eu que levei o gato pra casa no colo. Quando eu cheguei, falei, tá aqui meu gato, encontrei lá e ele tava com fome. Minha mãe ficou louca de raiva. Meu, né? Eu encontrei, eu levei pra casa, é o meu gato agora. Foi, e assim, depois minha mãe e eu não tínhamos tanta noção que nem a gente tem hoje da importância de você fazer a castração, de você cuidar bonitinho. Então a gente levava os gatos pra casa, era comida, era ração, de vez em quando misturava até um arrozinho na ração, que é longe do ideal. E a casa é toda aberta, né? Então eles viviam no mato, rodando na rua. Essa gata que eu tive com 6 anos, que eu não vou lembrar o nome, ela foi perpetuando a espécie em casa. Ah, ela ficou prenhe e aí tiveram outros filhotinhos. Sim, eu acho que dela, até os meus 12 anos, eu ainda tinha gatos que eram descendentes dela. Ela morreu, acho que uns 6 anos depois, acho que envenenada, se eu não me engano. Tinha morrido envenenada, eu sei que os outros eu tinha doado, aí quando ela morreu envenenada, eu já tinha pego um gato que era de outra linhagem. Aí ele ficou até os 13 anos, que era o corintiano, ele era um frajolinha branco e preto. Esse nome... Ele era terrível, esse gato. Ele era muito ouriçado com os outros. É? Ele era mais bravo, assim? Ele era terrível. Ele batia na minha avó. A minha avó morava com a gente na época. Ele chegou a bater na minha avó uma vez, tadinha. Ela já tava meio debilitada. Virou uma briga danada lá em casa, lá, mas o gato continuou lá. E 13 anos é uma vida longa, né? Ele ficou bastante tempo. E aí foi tendo outros gatos. Teve uma que é a mais velha da casa da minha mãe agora, que é a Loira. A Loira já a gente acha que ela tem 20 anos. Caramba. De 18 para 20 anos. É muito, caramba! Muito, e ela assim, ela é uma gata amarela, rajada, que é raro você ver gato amarelo dessa fêmea, né? É super raro, ia te falar justamente isso. Sim, a gente... eu tinha e ela ia morando os gatos lá. E ela foi a mais velha, ela até hoje tá lá com os meus pais. Que legal.
legal. Eu já imaginei que ela ia bater as botas já tem uns 3 anos pra trás e até hoje nada disso aconteceu. Ela tá super bem, sai, caminha. Acho que vocês não vão nem se surpreender, né? O dia que ela morrer, vocês vão falar, nossa, até que demorou, né? Não, tadinha, ela vai descansar. Mas ela tá bem, assim, fisicamente? Tá saudável, come bem, come ração normal. Hoje meu irmão cuida bastante dos gatos. A gente acha que quando a gente tava com uns 22, 23, a gente mudou a ração. A gente dava a ração mais porcaria que tinha e eu resolvi comprar ração boa. Elas ficaram fortes, bonitas, troncudas, começaram tudo a ter cria de novo. Ficou atraente e aí os gatos veio pra cima. Isso. Você falou antes que quando você era criança, que vocês não tinham muita noção de que precisava castrar, né, proteger a casa e tudo. Mas isso é uma coisa que é muito recente, assim, que a gente tá tendo essas informações agora, sabe? Sim. Da importância de manter os gatinhos dentro de casa, da importância de fazer a castração e tudo. E isso até alguns anos não se falava muito, né? Não mesmo, e hoje eu me arrependo bastante. Eu acho que eu teria cuidado delas com bem mais carinho se a gente tivesse essa informação antes. Eu peguei eles anos 2000, ninguém tava nem aí pra gato, né? Gato era muito aquela coisa do tipo assim, tem que deixar andar na rua, deixar o gato ser livre, né? Sim, o que é totalmente errado, né? Antes, por exemplo, quando eu era criança, a gente achava normal levar um leite, um arroz e uma ração de vez em quando pra gato que morava na rua por aí. Eu ia pra escola, eu e os meus amigos, e a gente cuidava de gatos que davam ninhadas na casa dos outros. Sim, era muito comum mesmo. Mas assim, eu fico pensando até o meu gatinho mais velho, que ele tá com 10 anos. Quando a gente adotou ele, eu tive esse negócio de pôr leite pra ele também, sabe? Na época eu não sabia tanto também de bicho e tudo. Eu falava, é claro que o gato vai tomar leite, né? A gente via isso, tipo, nos desenhos, né? Era muito instintivo, né? Não, ele vai tomar o leitinho deles e tudo. E hoje a gente já sabe que não pode. E outra coisa que você falou, que foi sobre a ração. Vocês davam uma ração mais vagabunda e tudo, e depois vocês mudavam uma ração melhor. Eu falei disso, Evandro, no programa 3, se não me engano, que é o programa que fala sobre os custos de ter um pet. Que às vezes a gente economiza na ração, mas o melhor é você dar uma ração boa e evitar que o seu pet tenha problemas de saúde, sabe? Que fica mais barato isso do que a gente comprar uma ração baratinha. Exato. É coisa que a gente aprende com o tempo. Pelo menos no meu caso foi com o tempo. Hoje é o que a gente tenta ensinar, né? Sim. A Loira, por exemplo, ela deu muito trabalho depois dos 12 anos. Quando a gente trocou a ração, ela começou ela deu mais uma ninhada, a gente deixou a ninhada nascer e a gente castrou. A gente conseguiu doar todos também. Mas passando daí, ela começou a ter muito... A gente achou até que ela ia morrer quando ela tava com uns 15 anos, uns 5 anos atrás, por falta de ar. Ela já não andava mais, preguiçosa. A gente passou no veterinário e conseguimos dar uma vitamina, mexer algumas coisas ali, mudar um pouco da rotina dela. Melhorou bem. 20 anos é Highlander, viu? Tô, assim, chocada com essa gata. Eu queria ter uma foto dela de criança, mas eu não achei. Ai, mas depois se você tiver uma foto dela agora, eu quero ver a carinha dela de velhinha. Assim, eu já tô aqui comunicando pros meus gatos que o mínimo que eu quero é que eles vivam 20 anos também. Que assim, agora já tá... O meu patamar já é esse, sabe? Sim, com certeza. Estão todos bem cuidados, sem rota de fuga, tem que viver 20 anos. Os meus de hoje eu quero isso também. Todo mundo gordinho e saudável, tem que viver até morrer de cansado, sabe? Viveu tudo que tinha pra viver e morreu. Com certeza. Mas me fala, você sempre teve só gato ou também teve cachorro na sua vida, Evandro? Olha, minha mãe teve cachorros. Eu lembro que foram 3. O mais antigo que ela teve foi o Jack. Todos vira-latas, tá? O mais antigo foi o Jack, foi o companheirão dela aí por uns 15 anos. Eu brincava muito com ele também. Legal. Você dava bem com ele, era tranquilo. Me dava muito bem. Todos eles eram porte pequenos e todos eles eram muito dengosos. E muito agitados. Legal. Que gostoso. Era muito bom brincar com ele. Ele era de pelo curtinho. O pelo dele lembrava o pelo daqueles salsichinhas, assim. Era bem curtinho mesmo. Só que o porte dele era normal. E ele morreu, acho que com uns 11, 12 anos, ele começou a ter convulsões. E a gente não conseguiu achar um jeito de tratar. Quando a gente levou, o médico explicou o que tinha acontecido e sacrificou.
Aí minha mãe ficou bem mal e falou, não quero mais cachorro em casa. Aí deu 2 semanas... Não fala isso. E aí já arrumou outro, né? Foi. Daí a minha irmã arranjou um cachorro, que aí ficou menos tempo lá em casa. E aí, pro pessoal aprender também, foi uma coisa que eu vivi que foi bem ruim. Ele era um cachorro lindíssimo, ele era uma mistura de labrador com pitbull. O nome dele era Dante. Ele era fantástico, um cachorro lealzíssimo. Em casa nós não tivemos nenhuma dor de cabeça com ele, com criança pequena, com nada. Só que ele deu um pouquinho de trabalho na rua algumas vezes. E aí a gente teve que doar ele pra... Na verdade, minha irmã, né? Teve que doar ele pra outra pessoa. Ele não conseguia deixar um cachorro quieto, não. Ele saía pra briga e era difícil segurar o homem. Entendi. Ele era bem reativo, né? Contra os cães, assim, no passado. Ele era enorme. Teve um dia que ele fugiu ele quebrou ele fugiu a coleira, ele quebrou o ganchinho, ele abriu de força e correu atrás do outro cachorro. E pegou o outro cachorro na rua e assim, a gente tacou água, tacou tudo, foi tirar ele com extintor de pó. Nossa, gente. De carro. Foi o único jeito para conseguir afastar, porque ele pegou de jeito. Isso é muito perigoso, caramba. Foi, assim, foi voltinha de 50 metros. Ele tinha ido dar uma volta na quadra e voltar para casa. E cachorro grande desse jeito, a gente não consegue segurar, né? Assim, você não consegue conter um animal desse tamanho, né? Sim, aí a gente já tinha um conhecido que gostava muito dele, tinha um lugar mais adequado. E aí ele acabou assumindo a tutela dele. Entendi. E nesse tempo todo, os gatos que vocês já tinham se davam bem com os cachorros, Evandro? Com todos. Legal. Inclusive o Dante se dava bem com os gatos. O Dante e a Loira hoje são eles eram novos na mesma época. A Loira tinha uns 2 anos e batia nele até cansar. Gente, que ótimo, adorei ela. Eu acho até que ela era mais velha, já tinha uns 4, 5 anos, mas ela batia bastante nele, brincava com ele também, ia atrás do rabo dele de vez em quando. Os dois se davam super bem. Nossa, que coisa legal. Isso é muito, muito bacana mesmo. Teve até aquele programa do convívio de cães e gatos, né? Sim, ouvi e curti demais. Isso, né? Que as pessoas têm, às vezes, essa impressão de que cães e gatos não se dão bem, que eles são inimigos naturais. E não é bem assim. Eles têm que aprender a conviver, mas né, tem jeito. Dá pra fazer também isso rolar direitinho. Sim, no caso da casa dos meus pais, tinha a questão da rota de fuga. Os gatos conseguiam sair de casa. Ah, sim, isso é ótimo. Eles tinham lugar pra ir caso eles ficassem encurralados, né, pelos cachorros. Eles tinham lugar até demais, porque eles podiam sair da casa tranquilos. Não é o ideal. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem cachorros, era bom porque se eles vissem... eles não tinham nenhum problema, por exemplo, de se afastar do cachorro e o cachorro não pegar eles. Sempre tinham uma saída tranquila. Isso é ideal mesmo. Fica a dica pro pessoal que tem os dois em casa, né? O ideal é que os gatinhos tenham um lugar pra onde fugir, né? Seja prateleira, seja uma toquinha, um quarto especial e tudo. Mas aí rola mesmo a convivência entre eles, né? De acontecer tranquilamente. Sim, hoje inclusive o meu cunhado, a minha cunhada e meu cunhado, eles têm um cachorro também, que é a Nala. E a gente tenta fazer essa adaptação, como não moram juntos, para que quando ela venha visitar aqui, eles se deem bem também. E como que tá indo isso? Assim, você sente que rola legal? Olha, estamos no começo. A Nala tem uns 3 meses, ela é uma mistura de Shih Tzu com Poodle. Ela é lindíssima, ela é maravilhosa. Só que ela é muito agitada, muito brincalhona. E, por exemplo, com a Candy, que é a mais velha, ela dá uma canseirinha. A Candy não aceita muito. A Candy já deu uns tapinhas nela ali, botou ordem na casa. Mas a Nala fica mais curiosa, assim, com eles. A Nala é louca pra cheirar os gatos. Ela se dá muito bem, por exemplo, com a Cristal. A Cristal é simpática. Isso, a Cristal é mais novinha, ela é boazinha. Ela gosta de ser feita meio que de gato sapato. Então a Nala vai lambendo ela. Aí a Nala quer meter a patinha pra derrubar o rabo dela, ela dá uma corridinha. Mas elas não brigam, né? As duas convivem ali. Ai, que legal isso. E me conta um pouquinho dos seus gatinhos, que eu quero saber. Da Candy, do Noah e da Cristal. Como que eles são? Qual que é, assim,
Qual que é a vibe deles, a característica deles? Vamos lá. A Candy, que é a mais velha, ela tá agora, vai fazer 4 anos. Ela, quando ela chegou, ela era super agitada, super espivitada. Hoje ela ainda é um pouquinho, mas ela é bem mais tranquila. Ela gostava muito de escalar as coisas. Ela me escalava do pé à cabeça, ela subia no ombro, subia na cabeça. Por escalar, não tinha motivo. Por esporte. Mas isso é uma coisa que às vezes a gente se surpreende. Mas os gatos, eles são escaladores natos, assim, eles são muito bons nisso. São muito ágeis e muito rápidos. Ainda mais quando é filhote, eles são, tipo, muito levinhos e rapidinho eles escalam, né? Aí a gente vê esses vídeos, tipo, de filhotinho escalando a calça, assim, e chega lá em cima. É muito bonitinho, gente. É exatamente que hoje quem faz isso comigo, na verdade, é a dona Cristal. A Cristal, a mais nova, ela escala tudo e ela é terrível. Por exemplo, ela me escala, ela sobe no meu ombro e ela quer subir nas portas, ela quer subir no guarda-roupa, ela quer subir no muro, ela quer subir onde ela achar que dá pra pular depois. Ela me usa de trampolim. Ela tá, tipo, fazendo parkour com você, né? Sim, sim. Eu tenho uns vídeos depois eu mando pra você. Eu tenho uns vídeos bem legais dela me escalando e subindo no guarda-roupa, por exemplo, dá uma distância boa. Agora ela já escala da cama no guarda-roupa, dá quase 2 metros o salto dela. Uau, nossa, e é tão bonito de ver, né? Sim, é impressionante. Ela fica ali mirando, aí quando ela pula, dá certinho. É de perder o ar. É muito bonito. Mas assim, a Candy foi pra sua casa logo depois de resgatada, né, depois de nascer e tudo. Assim, com poucos dias ela já foi, ou vocês esperaram ela fazer o desmame e tudo? A Candy, a gente ficou sabendo dela, ela tinha 1 mês e 10. Ela veio pra nossa casa com 50 dias, 45 dias. Pra eu pegar o cobertor, colocar em cima de mim pra ela poder mamar. Ah, não. Então tá numa fase boa. Já tinha desmamado da mamãe, né? Ah, gente, muito bonitinho. E ela é lindíssima, ela é muito fiel, assim, principalmente comigo. A minha esposa fala que já perdeu, assim, que se a gente fosse separar um dia... Você. Isso, ela falou, se a gente fosse separar um dia, você vai ter que levar a Candy, porque ela não vive sem você, ela vive sem todo mundo da casa, mas você não dá. Ai, gente, que bonitinho. Ela é preferência total do papai, então. Sim, hoje a minha esposa, a Mari, tá conseguindo ganhar os pontos ali, mas... Eu via muito isso, né? Principalmente quando a gente adotou, foi só ela. Então ela ficava sozinha em casa o dia inteiro e quando a gente chegava, ela ficava muito estressada. Mas assim, o contato dela era muito comigo. Até pra apanhar, quem apanhava mais era eu. Ela batia muito na minha mão nessa época. Era tudo com você mesmo, né? Sim, ela descontava o estresse em mim. A Mari limpava a caixa, dava comida, dava carinho, comprava os brinquedos, brincava. Mas na hora de reclamar era comigo. Era direto. Entendi. Muito bem, tá certíssima, Candy. E aí logo depois veio o Noah. Ou o demorou Noah. muito pra vocês adotarem ele? O Noah, a gente adotou ele em dezembro. Eu tenho que agora lembrar aqui de cabeça. Acho que foi dezembro. Ele tem 3 anos. Uhum. O Noah. A gente conta que ele nasceu ali em outubro de 2017. Deu uns 6 meses que a Candy estava sozinha em casa, a gente resolveu adotar ele. Entendi. E ele é um amor de pessoa. Ele é muito desconfiado. Tem horas que ele leva 20, 30 minutos para sair do quarto e chegar na sala. Ele vai dando um passinho de cada vez, olhando tudo que tá acontecendo. Ele é medroso, assim? Você sente que ele tem essa insegurança? Sim, e ele é engraçado que o medo dele de vez em quando faz ele se dar mal. A Candy, de vez em quando a Candy dá umas briguinhas com ele. Por exemplo, ele tá andando, aí ele passa perto dela e aí acontece a lógica. Ele fica com medo de apanhar. Aí ele fica andando com cara de desconfiado. Ela acha que ele aprontou alguma coisa pra apanhar, então ela vai e bate nele. E aí esse é um ciclo que perpetua. Então sempre que ele passa perto dela, ele já passa meio agachado, com a cabeça olhando de lado. Que dó. É muito engraçado. A Candy pensa do tipo assim, se você tá fazendo essa cara, certeza que você tem culpa. Não, certeza. Exatamente. Deve ter feito alguma coisa. Pois é, e isso é direto acontece, mas assim, nunca foi uma briga grande. Ela bota ele pra correr, ele dá uma voltinha, some por aí e
e relaxa. Dá uns 15 minutos, ele senta onde ela tá deitada e ela começa a lamber ele. E ele gosta mais de você também ou gosta mais da sua esposa? Não, ele gosta muito da minha esposa, eu acho que ele é mais conosco, assim, ele é mais dividido. Ele gosta muito de colo, ele gosta de uma perna, a perna juntadinha assim, ó, quando você tá deitado é o lugar perfeito pra ele ficar. Quem deitar assim primeiro é quem leva ele embora. E ele é muito dengoso. No final das contas. Sim, ele fica a tarde inteira se você deixar. Gente, isso é muito gostoso, nossa. Sim, ele é muito carinhoso, muito dengoso, ele faz charme, ele é muito charmento. Você começa a falar com ele com vozinha, ele já vai se jogando pro chão, arrastando a cabeça, assim, ó, pedindo carinho. Nisso ele é maravilhoso, não tem o que falar. Todo chameguento, né? Todo chameguento. Ele passou... Pode falar. Desculpa, eu ia falar assim, ele passou poucas e boas quando ele era filhotinho. Quando a gente adotou ele era ele e um irmão na rua e o irmão dele foi atropelado, pelo que a ONG contou, né? E aí a gente resolveu adotar ele logo de cara. A adaptação dele com a Candy foi até que tranquila. A gente tinha um quartinho separado, demorou 1 semana e meia e eles já estavam juntos o dia inteiro. Nossa, que legal. Eu ia perguntar justamente isso, como que foi a adaptação quando ele chegou aí? Então a Candy foi tranquila dele entrar em casa e tudo. Sim, a Candy foi tranquilíssima. O Noah, na verdade, a gente ficou preocupado com as vacinas, né? Como a Candy era vacinada e ele não, a gente tentou acelerar as vacinas. E aí a gente acabou dando, não sei se foi azar, a veterinária que a gente passa a eles na época, eu acho que ela confundiu a idade, achou que ele era um pouquinho mais velho. E ele tomou a vacina muito novinho, eu não sei se pelo estresse ou pela idade, ele sofreu muito com a vacina e começou a perder peso. O Noah tomou a vacina, acho que com 550 gramas, ele chegou a 380. Mas é muito pequenininho ainda, muito novinho, caramba. Sim. E aí a gente ficou muito preocupado, aí muita vacina pra ele, comida, a gente dava mais sachê, colocava aqueles caldinho com cheiro assim pra ajudar ele a fazer ele comer pra ajudar. Mas ele deu... estimular, né? Sim, mas ele deu um susto na gente. A gente achou que ele não ia recuperar, não. Foi tenso. Nossa, eu imagino o susto de vocês. E aí, me conta como que a Cristal entrou na vida de vocês? Como que surgiu isso? Então, com os dois, a vida já estava muito boa. A gente estava em paz. Aí, uma coisa que a gente tinha noção, assim, pelo espaço da casa, por tudo, a gente falou, olha, dá até para ter um terceiro gato. A gente via muito post de ONG e tudo mais, a gente estava muito envolvido. A gente falou, se tiver que ter, que seja um gato resgatado de rua, não vamos ter pressa, deixa a vaga disponível aí. Deixa a cama arrumada para quem chegar. E nessa época a gente resgatou um gatinho, resgatamos entre aspas, né? Um gatinho apareceu na casa da vizinha, a gente resgatou, começamos a fazer divulgação. Aí a veterinária aqui do lado descobriu que ela tinha dado de doação para outra vizinha. Outra vizinha colocou numa casa com rota de fuga. O gato atravessou uns 3 km sozinho para chegar aqui. E não é a Cristal. Esse gato, a veterinária pediu para ficar de volta porque tinha outra família interessada. A gente ficou meio triste porque não foi ele, não tinha nome ainda, mas tudo certo. E aí quando a Cristal, a história foi até meio engraçada, que foi assim. Eu saí de manhã pro trabalho e ouvi aquele miadinho. 6 horas, acho que era 5:30 da manhã. Aí miava. E eu falava, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, né? Quando eu olhei, tinha um gatinho dentro da casa do tio da minha esposa, é mais ou menos aqui perto de casa, e uma sacolinha pendurada assim, ó. Aí eu falei, esse gato tá dentro da sacola. Eu olhei na sacola, não tava. Aí ele tava lá no fundo da casa, eu falei, quer saber? Não vou conseguir invadir a casa dos outros logo cedo, então... Liguei pra minha esposa, falei, tem um gato miando, desesperado, ele tá sozinho lá na casa do seu tio, vê aí o que vocês conseguem fazer. Pensa nela levantando brava. 6 horas da manhã, ela falou, você larga o BO pra mim? Como assim? Foi no problema, né? Do tipo, resolve lá. Tadinho. E aí ela foi, também não consegui tirar o gato de lá, o tio dela não tinha acordado ainda, e aí sobrou pro meu sogro. Meu sogro foi lá pra ver o que tinha acontecido, conseguiram resgatar o gato. Idas e vindas, esse gato foi parar na casa de outro vizinho, aí a vizinha desistiu e mandou lá e trouxe aqui pra casa.
Entendi. Quando essa gata... A Cristal. A Cristal. Quando essa gata chegou em casa, primeira coisa que eu falei pra minha esposa, olha, ela é lindinha e tal, mas não é ela. Não é ela, a gente vai colocar ela pra adoção. E minha esposa ficou chateada demais. Eu sei que a gente ficou nessa aí umas 2 semanas. A Cristal ficava no quartinho separado, comia bonitinho. Ela tinha, acho que, 1 ano e meio, menos até que isso. Gente, mas ela tava, era... tipo assim, vocês estavam dando lar temporário, né? Só LT. Sim, a gente tava no LT e divulgando. Já entendi que essa é uma história de um LT que deu errado, né? Acontece bastante isso. Pois é, e no caso, assim, a gente ficou um bom tempo nesse vai, não vai, o que a gente faz, vamos tentar adotar, vamos arranjar alguém pra ficar, e a gente se apegando, porque ela é muito charmante, ela é muito dengosa. Ela se aninhava até ela vinha assim, ó, no pescoço, ela até sufocava pra entrar dentro do nariz, assim, quando deitava. Nossa, e ele é muito bonitinho. Nossa, eu tava vendo as fotos no Instagram deles, porque eles têm Instagram, né? Eles têm Instagram, é muito importante, viu? @TrioDeCats, sigam lá. Não, os Trio de Cats é maravilhoso. E tem umas fotos dela que são a coisa mais fofa do universo. Parece, assim, bichinho de pelúcia. Muito lindo. E, assim, ela é maravilhosa. Ela, dos 3, é a mais dengosa. Ela fica com a gente o dia inteiro do lado, se deixar. Ela conversa com a gente, ela chama. Quando a gente fala, ela responde. Ela faz um miadinho respondendo. Ela adora caçar coisas. A gente brinca muito no parquinho que a gente montou pra eles. A gente taca as coisas em cima do parquinho. Ela sobe pra buscar e traz de volta. E traz se arrastando assim. Ela é mais apegada até, eu acho que com a Mari. Ela brinca bastante comigo. Mas, por exemplo, eu tô aqui. O Noah já veio me visitar. A Candy tá do lado de fora. Mas a Cristal tá com a minha esposa, certeza. Gente, que bonitinho. É muito fofo. Nossa, ela é muito lindinha. Mas e aí, o que rolou? O que vocês decidiram? Tipo, tá bom, nós não vamos colocar pra adoção. Aí depois de um tempo, eu olhei pra ela tava lá brincando comigo, eu falei, amor, vamos ficar com ela? Ela falou, você tá brincando comigo? Agora que você vai falar? Eu falei, agora. Ela falou, mas eu já queria ela tem tempo. Segundo a minha esposa, ela já tinha confirmado que ia ficar assim mesmo, entendeu? Uhum. Mas, segundo ela, já desde que a Cristal chegou, já tava desse jeito. Ela já sabia que ia ficar. Acho que ela nem tava divulgando. Eu tinha certeza, né? Ela tava tipo assim, não, eu vou divulgar sim. E não divulgava nada. Mutava todo mundo no WhatsApp e deixava só eu vendo os posts, né, no status. Aí a Cristalzinha ficou. Aí a Cristalzinha ficou e a adaptação dela foi a mais difícil. Sério? Foi complicado? O Noah, quando a gente adotou e levou na veterinária, ela falou, olha, ele é um amor de pessoa, vocês vão amar demais ele, mas ele vai dar muito trabalho quando vocês adotarem outro gato. Ele não vai saber perder o posto dele de queridão. Entendi, de reizinho, né? De reizinho. E, foi difícil mesmo. Quando a gente subiu a Cristal a primeira vez interagindo todo mundo, a Cristal se deu super bem com a Candy. Foi ali um cheiro aqui, um cheiro ali. A Candy já começou a lamber ela, super tranquilo. Mas o Noah não queria de jeito nenhum, fazia full. Ele ficava em cima do balcão da cozinha, assim, ó, olhando com cara de vou te pegar a criança. E a criança tinha 600 gramas, ele 5,5 kg, acuado. E aquela cara assim, gente, vocês não estão vendo esse bicho enorme que tá aqui? Olha esse troço que tá aqui. Exatamente essa cara. Ele ficou muito assustado, a gente ficou muito preocupado. E assim, foi mais de uma semana tentando fazer os dois darem certo e não dava. Não dava. Uhum. Sachê não dava. Petisco, ele nem olhava o petisco quando a gente colocava. A gente achou que não ia rolar. Focado, né? Nossa, ele tava terrível. E aí, a arma secreta que a gente usou, que foi assim... eu já tinha desistido da vida, foi usar o brinquedo favorito dele, que é a luva, aquelas luvas de tira-pelo. Ele morre com aquilo, ele morde de alegria, ele deita, ele quer que passe no corpo inteiro. Se eu pego aquela luva agora, ele vai comigo até o fim do mundo. Se eu tiver com a luva do lado, ele me segue. Ele é viciado naquilo. Ele mais gosta do mundo. No mundo. Não tem ração que substitua aquilo ali. Tem gato que odeia. Que gostoso que ele acha isso bom. Sim, a alegria dele é subir no quintal. A gente tem um cantinho separado onde a gente passa neles, né? Que é pra poder limpar lá tranquilo.
E nesse cantinho, ele já deita no chão porque ele sabe que ele vai ganhar louvada. É a alegria dele. Isso é muito gostoso. Vocês criaram já um ritual de vocês aí, que é muito legal, assim. É bom pra ele de ser escovado, mas é bom também emocionalmente, né? Uma coisa que ele gosta. Sim, e foi o que fez ele mudar de ideia. Quando eu comecei a escovar ele e a Cristal tava do lado, ele se derreteu todinho. Ele esqueceu a Cristal, ficou na escova. Escovei ele por quase 1 hora, tirei muito pelo dele, mas valeu muito a pena. Dava pra fazer outro Noah, né? Sim. De vez em quando a gente faz uns mini Noah. E aí ele relaxou. Aí ele relaxou, depois daquela noite a gente nem desceu mais ela. Ela já ficou, hoje eles são best friends, o Noah e a Cristal brincam direto sozinhos os dois. Isso é ótimo, Evandro, vocês fizeram uma associação positiva, maravilhosa, assim, com uma coisa que ele gosta muito e tipo um problema, né, da adaptação ali, muito legal, adorei a ideia de vocês. Foi bom que deu certo, olha, eu fiquei muito aliviado. Eu acho que se não tivesse dado certo, a gente ia ter que colocar a Cristal para doação, ia ser difícil. Nossa, a Maria ia ficar super triste, né? Acho que nós íamos ficar, eu também tava muito apegado já com ela. Você também já, né? Já, ela já era da casa já. E assim, me conta hoje como que eles são. Os 3 são brincalhões, os 3 gostam de carinho ainda, eles são agitadinhos, assim. Como que é o ritmo na sua casa com eles? Hoje, a minha esposa, ela tá passando mais tempo em casa, ela trabalha com atendimento, mas não é toda hora. Então eles têm uma rotina agora um pouco mais com ela. Eles brincam bastante durante o dia entre eles. A Candy é que brinca menos. A Candy virou a velha chata da família e os 2 são os molecões que ficam correndo. Os 2 são crianção, né? Sim. Mas a Candy tem os momentos dela. Ela adora, por exemplo, caçar chuquinha. Então é uma atividade... É uma atividade que eu adoro lançar pra ela. Ela vai lá longe, pega e traz pra mim. E aí faz charme. Pra você jogar de volta? Exato, faz o charme todo pra eu tacar de volta. E isso é uma brincadeira que super funciona com ela. A Cristal gosta de brincar, mas não com a chuquinha. Ela gosta das bolinhas. Esses brinquedos que a gente compra que tem as bolinhas com pelinhos, com penas. Uhum. Quando ela quebra a corda, porque ela rói tudo, ela gosta que joga no parquinho. Pra ela ter que escalar e pegar. É legal os ouvintes verem mesmo no Instagram dos meninos que você fez uma super verticalização, né, na sua casa, com prateleira pros meninos e tudo, né? É, tudo mérito da Mari. A ideia e a execução foi dela. A gente tava com os 2... A verticalização foi antes da Cristal chegar. A gente tava com os 2 e via que eles não estavam aproveitando tanto o espaço. E essa parede estava morta em casa. A gente não colocava um quadro, tem uma coluna que fica no meio dela, não tinha muito o que fazer. Aí ela falou, vamos tentar montar? Ela começou a me mandar as fotos, eu falei, olha, dá pra fazer um negócio bem legal. E a verticalização nossa vai pra cima do armário da cozinha, que era um espaço morto também. Então eles vão até a ponta, eles têm baita acesso e assim... Hoje eles não vivem sem aquilo, é o dia inteiro subindo naquele negócio. É fantástico. Eu tô vendo aqui agora um vídeo que tem justamente a Candy correndo, ela vai até em cima do armário da cozinha. Eu acho que... que legal, ficou muito massa, Evandro, isso é muito legal. Vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão ganhando prêmio aí de pai e mãe de pet exemplar, porque... Nossa, eu falo tanto, mas tanto pros meus clientes que a gente tem que aproveitar os espaços, assim, que não é porque a gente... Às vezes a gente, tipo, se fica pensando, eu não sei se o meu gato vai gostar e tudo. Ele vai gostar, faz, é muito legal. Com certeza eles vão gostar. E assim, hoje é a entrada da casa, é o chamariz. Você entra na casa, você vê o parquinho deles montados, é bonito, fica ótimo, assim, questão de arquitetura. Eles utilizam muito, dá pra você inventar várias brincadeiras. Eu gosto muito de jogar uma cordinha de um lado, por exemplo, da plataforma e puxar do outro. Eles vêm atrás da corda, então eles super correm e pulam ali. É ótima atividade física para eles. E não é difícil de fazer. Vale muito a pena. Não, e você tem que ter bastante criatividade, né? Sim. Por exemplo, quando a gente montou, a gente comprou 4 peças. Então subia até uma das caixas para dormir e descia até uma dessas caixas redondas que está no Instagram. Vejam os Instagrams aí, ouvintes, por favor. O pessoal já vai ouvindo e abre lá o Instagram dos gatinhos para vocês verem como que foi feito. Porque ficou... Exato, é uma maravilha aquilo ali. E quando eram só 4 peças, dava muita briga
pra subir e descer, porque só tinha um caminho. A Candy, por exemplo, não deixa ninguém passar, ela fecha a fronteira. Aí a solução que a gente arranjou, que também foi essa solução de usar o armário, foi comprar as outras peças para ter pelo menos 2 rotas de fuga em todo canto. Entendi. Então eles super utilizam, os 3 conseguem subir sem ter dor de cabeça, sem ter briga. Eles brincam às vezes 2 ou 3 lá em cima, atacando coisa, vão 2 pegar, ou passando cordinha, eles brincam demais, é maravilhoso. Nossa, isso é ótimo. E assim, você tem algum problema comportamental com eles? Você tem alguma coisa que você acha que não tá legal, que eles poderiam ser diferentes? Algum comentário nesse sentido, Evandro? Hoje eu acho que não. Uma coisa que a gente tenta de vez em quando tirar, mas que não tem funcionado tão bem, é esse lance da Candy de mamar. Mas a gente já entendeu que é uma coisa dela, hoje a gente já respeita mais. Por exemplo, eu passei a não usar mais o cobertor para que ela parasse de mamar. Só que aí ela ficava mais estressada. E não tem um substituto para ela, é um momento muito dela ali. E é uma coisa que a gente aprendeu a respeitar. Mas ela tem isso com uma coberta específica ou com qualquer cobertor que você estiver usando, ela vai ter esse comportamento? Ela gosta de cobertas que tem um paninho curto, tem um pelo curto, na verdade, né? Então o edredom pra ela não funciona. Uma cobertinha peludinha mesmo, né? Isso, a gente tem umas não é bem uma flanelinha, a gente tem umas que é o jeitinho que ela gosta. Às vezes ela pega uma coberta mais felpuda de inverno assim, ela já não mama tanto. Ela cheira, faz vontade, mas não vai. Entendi. Esse é um comportamento que é muito difícil de tirar, porque tem a ver realmente com a primeira infância do gato, sabe? É uma das coisas que ficam mais marcadas para ele. Quando o gato foi separado da mãe precocemente, ou que ele não teve uma primeira infância saudável, assim, isso fica muito mesmo. A minha mãe tem uma gatinha que tem o mesmo comportamento, já tá com 6 anos e continua fazendo isso. Fica ali amassando pãozinho e começa a mamar a coberta. E é bem difícil de tirar mesmo, sabe? Vocês têm toda a razão. Sim, eu gosto, assim, eu não vejo problema. Ela é muito reservada quando recebe visitas, então a Candy não aparece muito. De vez em quando ela vem fazer uma graça, mas ela não se dá muito com estranhos. A Cristal é mais vendida nesse sentido. Então eu nunca passei, por exemplo, da Candy vir querer mamar com gente aqui. Mas ela tem bastante esse comportamento. Talvez se eu tivesse que pensar em alguma coisa assim que eu gostaria de mexer, era isso, mas eu sei que é difícil. E eu não sei se eu quero tirar também, não. E na verdade, assim, igual você falou, é um momento que pra ela representa um relaxamento, sabe? Um conforto, um sentimento de mais conforto mesmo, assim, né? De se sentir mais acolhida e tudo. Então, negar isso pra ela também pode gerar bastante estresse mesmo. Sim, eu não quero não. Ela já é a cabecinha quente da casa já de natureza, não precisa. Isso é muito gostoso. E assim, tem alguma coisa muito especial que você quer contar sobre eles? Assim, uma coisa que seja importante? Que, por exemplo, eu tive alguns convidados aqui no Pet Lady que me falaram uma coisa que aconteceu comigo, mas que eu não imaginei que acontecia com outras pessoas, sabe? Que os bichos fazem muito bem para a saúde mental, né? E comigo aconteceu isso também, dos meus bichos entrarem na minha vida e melhorarem a minha vida 1000%, sabe? E eu quero saber se você sente isso também, Evandro, que seus gatos têm um papel importante na sua felicidade. Eles são, acho que boa parte da felicidade da casa são eles. Eu posso dizer até não que no meu relacionamento eu acho isso muito importante. Porque eu e minha esposa, a gente se ama muito, a gente se cuida, a gente sempre tá junto, tem um carinho muito bom entre nós. Uhum. Mas os gatos, eles completam isso. E de uma forma que não tem como o humano completar. É um carinho, uma lealdade muito diferente. Principalmente, eu já tive alguns cachorros, sei que são muito leais. Uhum. Mas o gato morre por você. Ele morre por te ver triste, se bobear. E eu acredito que morre mesmo. O gato, ele sofre muito, ele sente muito contigo. Meus gatos, sempre que eu tive, assim, um momento de estresse, ou um momento até de doença, de você estar em casa, sei lá, afastado, eu tenho asma, então pega um pouco, de vez em quando acabo ficando fora de ar aí. Uhum.
eles são minha companhia do dia. Eles passam o dia inteiro comigo, sempre ali aquecendo. O Noah tem muito marcante isso, que ele sabe deitar onde dói. Ele sabe deitar onde está inflamado. Então você chega... É lindíssimo. A minha esposa, por exemplo, tem uma cólica. Ele deita exatamente no lugar da cólica. Esses dias eu tava com a coluna travada. Ele deitou na onde? No meio da coluna quando eu tava de bruços. E ficou uma hora. Ele é enfermeiro mesmo. Ele é. E assim, é absurdo. O jeito deles de sentir as coisas é surreal. É surreal. Hoje eu não consigo... Até esse momento de estresse que a gente passa no dia a dia, a rotina tá tão difícil, eles são um escape mental muito forte. Eu não aconselho ninguém a viver a vida que a gente tá vivendo sem ter um animalzinho de estimação pra dengar. Nossa, com certeza. Eu acho que você tem toda a razão nisso. É um amor que é muito diferente, né? É um outro tipo de amor mesmo, assim, que não se compara com o amor humano, é outra coisa, completamente diferente, assim. A minha vida é infinitamente melhor com a presença dos bichos, assim. Eu não consigo me imaginar hoje vivendo uma vida que não tenha bichos, assim, né? A gente acaba sabendo que é tão melhor com eles que não precisa ser sem eles, né, Evandro? Com certeza, com certeza. Hoje eu não imagino mais. Já não tô nem preparado pro dia que eu vou perder os que estão comigo hoje. Mas eu não consigo me imaginar no futuro sem um bichinho de estimação, não. Sem chance. Sim, a vida fica muito melhor, com toda certeza. Evandro, muito, muito obrigada por vir conversar comigo sobre seus bichos. Eu adorei. Adorei. Nossa, seus bichos são assim... ganharam na loteria da vida mesmo, sabe? Porque dá pra sentir o carinho que você e a Mari têm com eles... toda a preocupação de vocês, o cuidado. É muito gostoso de ver uma família assim. Eu acho que é muito recompensador mesmo. Sim, a gente torce, a gente briga um pouquinho, conscientiza o pessoal para que eles tenham um relacionamento diferente com os animais também, ter esse cuidado a mais. E é gostoso. Muito obrigado, na verdade, por poder falar um pouquinho deles aqui no programa. Uhum. Eu gosto muito de ouvir, porque eu sei que tem outros pais de pets tão cuidadosos quanto a gente tenta ser com eles. Eu acho isso muito legal. Espero que a gente continue espalhando a palavra para que apareçam mais e mais. Não, eu fico super feliz quando aparece para mim um pai de pet, uma mãe de pet, que fala dos cuidados, que fala desse envolvimento e tudo. Eu acho muito gostoso, sabe? Dá um quentinho no coração, né? Do tipo assim, o mundo é bom ainda. Tem coisas boas acontecendo, a gente só precisa identificar onde estão essas coisas gostosas. Mas eu acho muito gostoso mesmo. Com certeza. E, Evandro, fala de novo onde que o pessoal te encontra, como que faz pra te ouvir, onde que dá pra achar o podcast. Vamos lá, o nosso programa, o Me Divirto com o Clubismo, fala sobre futebol. Toda semana a gente tá falando sobre futebol lá. Na verdade, o nosso foco mesmo nós somos amigos de infância e tentamos levar um pouco dessa amizade, das nossas conversas de dia a dia pro podcast. Então, fala sobre futebol, mas é bem mais sobre o nosso relacionamento. É bem gostoso de ouvir. Tá no Spotify, no Google Podcasts. Vocês podem procurar na Gabiru TV. O nosso podcast e o do Gabiru são os podcasts do canal no momento. No Instagram, vocês encontram o Trio de Cats, que são os meus gatos maravilhosos. E tem o meu também, que é o EVD Bispo. Quem ouve podcasts e quer seguir, pode me procurar lá e pode procurar também no Twitter, a gente tá por lá. Tanto o podcast quanto o meu pessoal, tá bom? Ai, que ótimo então, Evandro. Muito obrigada de novo, viu? Nossa, Carol, eu que agradeço. Tudo de bom para esse podcast maravilhoso de vocês. E fico ansioso, obrigado por ser esse ponto de descontração, de alegria aí no meio da podosfera. Imagina. Eu que fico feliz de poder ter a oportunidade de ficar ouvindo tanta gente bacana contar a história de bicho. Isso, assim, me deixa muito, muito, muito feliz mesmo, sabe? Toda vez que eu marco gravação com alguém, eu já sei que vai ser ótimo. Porque eu falei, cara, a pessoa vai ficar me contando várias histórias legais do bichinho, coisas engraçadas, e é isso que eu quero. Fechou, então. Então tá, um beijão, Evandro. Carol, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Laiá. Evandro, você passou álcool gel pra essa gravação? Isso é importante. Eu passei álcool em gel na casa inteira. Tem que passar álcool gel no fone, em tudo, sabe? No mouse. É uma loucura. Você já tá de home office, né? Já tô de home office. Eu sou asmático. Eu era pra ter entrado de cara. Ainda demorou um pouquinho, mas eu vou Nossa, te falar que... você tá no olho do problema, assim. Sim, e assim, eu não costumo, mas eu tô um pouquinho preocupado com essa história aí. Nossa, com toda razão. É muito foda mesmo. Sim, a gente vai se cuidando, né? O importante é prevenir certinho, não vai ter É, problema. vamos só fazer o que a gente pode fazer, né? Sim, o que a gente pode fazer é ficar de boas em casa, assistir bastante Netflix, dengar os gatos. Exatamente. Abraçar as crianças, Sim, já deixar ficar reservado quietinho. uns 5 meses de ração deles, pra eles não ficar chateados. É verdade. Já fazer o estoque, né, de comidinha. Com certeza, esse é o segredo pra dar tudo certo. Exatamente. Aqui, então tá tudo certinho aí? Este programa foi editado por Audi Edições.